Olá, sou o professor Vladimir Gama Rocha, faço mestrado nacional profissional em ensino de física, certo? E estou fazendo essa videoaula sobre orientação do professor Dr. Samuel Albuquerque, certo? E vou falar sobre a difração do raio-x. Mas antes de falar da difração do raio-x, vou falar um pouco das características ondulatórias e corpusculares da luz, certo? A luz branca visível ela é composta por inúmeras tonalidades de cores, que vão desde o vermelho ao violeta. A luz é uma radiação do espectro eletromagnético, ou seja, a luz visível, as cores, é uma pequena parte deste espectro composto por todas as radiações conhecidas. E uma radiação eletromagnética ela é a interação entre o campo elétrico e o campo magnético e são invisíveis. No campo elétrico, se a gente atritar um bastão de PVC, a gente vai deixar ele eletrizado, certo? Já o campo magnético, nós temos como exemplo um ímã, né? Que ele tem aquele campo que a gente sabe que se a gente jogar uma limalha de ferro ali em volta de um ímã, ela vai traçar ali umas linhas que são esses campos magnéticos, né? Toda radiação, inclusive a luz, é uma interação entre esses campos que geram uma onda eletromagnética. E o que difere uma radiação de outra, né, é basicamente o comprimento de cada onda. O comprimento da luz visível é na ordem de 1 milímetro dividido em 1000 partes e novamente dividido em 10, ou seja, 10 elevado a menos 7 metros. Esse é o comprimento de onda de luz visível. Já o comprimento de uma onda de um determinado raio-x, ele é na ordem de 10 elevado a menos 10 metros. Lembrando que isso corresponde a um angstrom, certo? Para nós termos uma ideia, esse é a dimensão de um átomo de hidrogênio. Um vírus, ele possui no máximo 2 vezes 10 elevado a menos 7 metros, ou seja, 1000 vezes maior que o átomo do hidrogênio. Uma bactéria, ela é 10 vezes maior do que esse vírus. E uma partícula de poeira é 100 vezes maior que uma bactéria, certo? Então, a radiação eletromagnética, ela possui a velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Certo? E como a gente pode saber disso? Porque a velocidade ela é igual ao comprimento da onda vezes a frequência, ou seja, o número de oscilações a cada segundo, o que é dado em hertz. Certo? O comprimento de onda é dado em metros, né? E a velocidade da onda, a gente sabe, é metros por segundo. A velocidade da onda para a luz, né, ela corresponde a 3 vezes 10 elevado a oitavo metro por segundo. Como a velocidade de todas as ondas eletromagnéticas é a mesma, certo? Podemos dizer que a radiação também depende de suas frequências. Então, quanto maior a frequência da radiação, menor será o comprimento de sua onda. Para determinar a velocidade de uma onda eletromagnética, né, nós usamos a relação P é igual a lambda vezes a frequência, certo? Então, vamos analisar a velocidade, a frequência da luz vermelha, né, que é visível ao olho humano, certo? Então, se ela tem a velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, certo? Que é aproximadamente a velocidade da luz, certo? O comprimento de onda dela, da luz vermelha, é 7 vezes 10 elevado a menos 7 metros, né? Então, qual frequência seria?
Então nós utilizamos que a frequência vai ser igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Então, disso eu vou ter que a frequência vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a 8 sobre 7 vezes 10 elevado a menos 7. Certo? Então eu vou ter que a frequência vai ser igual a 0,43 vezes 10 a oitava vezes 10 menos 7. Eu vou ter que a frequência será igual a 4,3 vezes 10, 14 Hz. Para definirmos a frequência de uma onda eletromagnética, né, nós usamos a relação F é igual a V sobre lambda, certo? Onde V é a velocidade da luz, que corresponde a 2,998 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Podemos arredondar aqui para 3 vezes 10 elevado a oitava, a potência de 8. Certo? Então, vamos distinguir aqui da luz vermelha, que é visível ao olho humano. Então, temos que a sua frequência será a velocidade. Então, vamos aqui arredondar para 3, né, vezes 10 elevado a 8, sobre lambda. Qual o comprimento de onda da frequência, comprimento de onda da luz vermelha é de 7, né, vezes 10 elevado a menos 7. Certo? Então, sua frequência será 4,3 vezes 10 elevado a 14 Hz. E da luz violeta, então vamos de um extremo a outro. A luz violeta, certo? A sua frequência é igual à velocidade da luz sobre o seu comprimento de onda, que é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 7. Então, a frequência da luz violeta ela é igual a 7,5 vezes 10 elevado a 14 Hz. Essas são as frequências das luzes visíveis, né, dos espectros de cores visíveis que o olho humano enxerga. E a frequência do raio-x? Então, para a frequência do raio-x, nós temos a velocidade da luz sobre o comprimento de onda, né, 1 vezes 10 elevado a menos 10, certo? Então, a gente tem que a frequência de uma determinada onda de raio-x, né, ela será 3 vezes 10 elevado a 18 Hz. Então há uma diferença em relação aos demais comprimentos de onda, certo? Então vê que esse comprimento de onda é bem abaixo, né, do que comprimento de onda das luzes dos espectros visíveis. 20 anos após este ter proposto a característica corpuscular das ondas, certo? De Broglie especulou também que o inverso era verdadeiro, ou seja, a teoria de que a matéria possui tanto características ondulatórias e corpusculares, certo? Com isso, ele propôs que a massa
de um corpo ou partícula, certo? Vezes a sua velocidade é igual à constante de Planck sobre o comprimento de onda. Então, essa propriedade, conhecida como dualidade onda-partícula, né? O termo MV representa o caráter corpuscular, né? E o termo H sobre lambda, o caráter ondulatório, né? Porém, esta equação não funciona para os fótons, pois eles não têm massa, ou seja, m igual a zero. A interação entre a matéria e as diferentes radiações com frequências abaixo do visível revela que, quanto menor a frequência, maior a manifestação do aspecto ondulatório e menor a manifestação como partícula, ou seja, menor é a energia transportada por cada fóton. O inverso também é verdadeiro. Então, de Broglie propôs que m vezes v, que é a velocidade, a massa vezes a velocidade, ela é igual à constante de Planck sobre lambda. Então, vamos analisar isso aí. Digamos, qual o comprimento de onda de um elétron disparado a uma velocidade de 5 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo, sendo que a massa desse elétron corresponde a 9,11 vezes 10 menos 31 kg. Lembrando que a massa é dada em quilogramas, a velocidade em metros por segundo, a constante de Planck em joules vezes segundo e o comprimento da onda é dado por metro. Então, pela solução de Broglie, né, nós temos que a massa vezes a velocidade é igual à constante de Planck, 6, sobre comprimento de onda, lambda. Então, nós temos que lambda vai ser igual então lambda é igual ao constante de Planck, né, sobre massa vezes a velocidade, o que nesse caso deu 45,55 vezes 10 elevado a menos 24. Então eu vou ter que o comprimento de onda vai ser igual a 1,46 vezes 10 a menos 11 metros. Então, assim como é possível calcular o comprimento de onda associado a um corpo em movimento, também podemos calcular a sua energia de movimento, ou seja, a sua energia cinética. Contudo, a equação proposta ela não consta a constante de Planck, porque o fóton ele não possui massa. Então, para calcular a energia cinética, a gente tem que calcular a energia cinética da partícula em movimento. Certo? Então, é dado por energia cinética é igual a meio massa vezes
a velocidade ao quadrado. Utilizando aquele elétron daquela resolução anterior, né, onde achamos o comprimento de onda, né? Então nós temos que a massa desse elétron é igual a 9,11 vezes 10 a menos 31 kg. A velocidade 5 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo, né? Então nós queremos determinar a sua energia cinética. Então, pela equação aqui em cima, nós temos que energia cinética vai ser igual a meio vezes 9,11 vezes 10 a menos 31 vezes 5 vezes 10 elevado a 7 ao quadrado. Então, eu vou ter que a sua energia cinética vai ser igual a 1,14 vezes 10 a menos 15 joules. Então essa é a medida, certo, da energia cinética de um elétron que possui massa 9,11 vezes 10 a menos 31 a uma velocidade de 5 vezes 10 elevado a 7. Então, como falado anteriormente, a dualidade da luz, né, ela é onda ou partícula, certo? Então, além de onda, ela se transforma, ela se comporta como partícula quando analisada sob condições especiais, como o que foi proposto por Einstein em 1905, né, com a apresentação de um trabalho sobre a teoria quântica da luz, né, baseada em experimentos como o do efeito fotoelétrico, que lhe garantiu na época, né, o Prêmio Nobel de Física, que foi em 1921. Né. Embora pareça complicado, né, podemos simplificar dizendo que a energia de qualquer radiação eletromagnética, inclusive a luz, não se distribui uniformemente pelo espaço ao se propagar. Ela se concentra em pequenos corpúsculos ou pacotes de energia, né, e a gente chama de quanta ou fótons. Né. Então ela pode ser tratada como onda quando vista à distância, em conjunto, mas só pode ser compreendida em todas as suas características quando vista de perto, se encararmos como partículas ou... De acordo com a imagem que passamos, né, os caminhos da fonte até o observador são os mesmos para todos os átomos espalhadores, situados sobre a mesma linha. Quando o ângulo, nós temos um ângulo de incidência, é igual ao ângulo de saída, né, as ondas espalhadas de linhas adjacentes também estão em fase. Quando a diferença de caminho entre as duas linhas adjacentes é um número inteiro de comprimento de onda. Mais uma vez vou mostrar uma figura que vai mostrar tudo isso aí. Certo? Então, ele vai mostrar essa diferença, né, de caminho, que é igual a 2 vezes a distância vezes o seno de θ, onde θ é o valor comum do ângulo de entrada, né, ou o ângulo de saída. Portanto, as condições para que a radiação proveniente, né, da linha inteira atinja o observador em fase são
o ângulo de incidência deve ser igual ao ângulo de espalhamento e a diferença de caminho entre as linhas adjacentes, que deve ser igual a m vezes lambda, onde m é um número inteiro. A segunda condição pode ser expressa do seguinte modo: 2 vezes a distância vezes o seno de θ é igual a m vezes lambda, onde m igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Nessas condições de Bragg para a interferência construtiva. O processo de difração dos raios-x por um cristal é muito complexo, mas as posições dos mastros podem ser determinadas imaginando que tudo se passa como se os raios-x fossem refletidos por uma família de planos cristalinos que contém arranjos regulares de átomos do cristal. Dessa forma, suponha que um feixe incidente de raio-x faça um ângulo θ com um dos planos. Ao assumir essa consideração posterior, podemos construir uma representação geométrica que nos possibilitará obter as posições dos máximos. Eu vou tentar mostrar através de uma figura essa posição desses máximos. No caso, a figura mostrou a representação da reflexão de raio-x em 2 planos vizinhos. Nós vimos que o feixe refletido pelo plano inferior se propaga com uma distância maior que o feixe refletido da superfície superior. A diferença de percurso entre esses 2 feixes é 2d, que é a distância, seno de θ. Então, d é a distância entre os planos. Os 2 feixes irão interferir construtivamente quando essa diferença de percurso se igualar a um múltiplo inteiro do comprimento de onda, lambda. O mesmo ocorre para a reflexão de toda a família de planos paralelos a esses planos. Consequentemente, a condição para a interferência construtiva é 2d seno de θ igual a massa, m, vezes lambda, onde m é igual a 1, 2, 3. M é o número de ordem do número de máximas de intensidade. Essa equação é denominada Lei de Bragg, em homenagem a William Lawrence Bragg, que juntamente com seu pai, William Henry Bragg, receberam o Prêmio Nobel de Física em 1915 pelo uso dos raios-x para estudar a estrutura dos cristais. Conhecendo-se as distâncias interatômicas, poderiam ser resolvidos problemas envolvidos na determinação da estrutura cristalina. Dessa forma, Bragg determinaram sua primeira estrutura, a do NaCl, ou seja, fluido sólido, transformando a difração de raio-x na primeira ferramenta eficiente para determinar a estrutura atômica dos materiais, fazendo com que a técnica obtivesse rapidamente grande popularidade entre os institutos de pesquisa. Vamos aqui fazer um pequeno exercício de como achar a distância entre 2 planos de uma estrutura cristalina, certo? Então, vamos fazer um feixe de raio-x, de comprimento de onda igual a 0,154 nanômetros, incidir sobre certo plano de um cristal de silício. À medida que se aumenta o ângulo de incidência, a partir de 0, podemos encontrar o primeiro máximo forte de interferência entre ondas proveniente de planos do cristal, quando o feixe forma com este plano um ângulo de 34,5 graus. Então, qual seria a solução para isso aí? Primeiro,
O problema, identificar que o problema envolve a reflexão de Bragg, né, de raio-x, a partir de um plano de cristal, de um cristal. Né. A parte que usamos a condição de Bragg, né, para relacionar o comprimento de onda, né, que é lambda, e o ângulo θ, para a interferência máxima, né, foram dados, né, ao espaçamento entre os planos, que é a incógnita que devemos achar. Então, vamos usar a condição de Bragg, e neste caso vai ser dessa forma. D vai ser igual ao máximo vezes lambda sobre 2 vezes o seno de θ. Certo? Então, nós temos que, ora, se falou primeiro o máximo, né? Então, temos que 1. E comprimento de onda foi dado aqui 0,154 nanômetros, certo? Sobre 2 vezes o seno de θ, que é 34,5 graus. Então, dessa relação, nós vamos ter que a distância, certo, será igual a 0,136 nanômetros. Então, essa aqui seria a distância entre os planos, certo? A partir deste valor, nós podemos determinar outros ângulos, certo? Então, vamos ver como seria. Então, para determinar, já que a gente tem a distância, para determinar outros ângulos, então, nós temos a relação seno de θ, que vai ser igual a m sobre lambda sobre 2 vezes a distância, certo? Então, vamos ter que seno de θ vai ser igual a m vezes o comprimento de onda sobre 2 vezes a distância, certo? Então, eu vou ter que a relação será o mínimo, o máximo, né, vezes 0,566. Então, essa será a relação para que nós achemos o outro ângulo, ok? Quando a gente analisa esse resultado aqui, certo? E quando se m é igual a 2 ou maior que 2, né, vamos ver que o seno se torna maior que 1, o que é impossível, né? Portanto, não existe nenhum outro ângulo para máxima de interferência para esse conjunto particular de planos do cristal.